Bem-vindos, irmãos. Mais uma oportunidade de nós batermos um papo. Esse é um projeto do Caminho de Luz Emmanuel, a Casa Espírita de Uberlândia, e o projeto é denominado Momento de Luz. E nós vamos conversar com todos aqui, com muito carinho, com muita atenção, um bate-papo bem gostoso, bem informal, sempre no intuito de nos fortalecer na nossa caminhada de aprendizado. A nossa intuição sobre o tema foi fatalidade, né? E a gente fica assim apreensivo quando falamos da dor, principalmente da dor alheia, né? Como mensurar a dor alheia? Mas qual é a visão do Espiritismo sobre a fatalidade? Existe realmente a fatalidade, né? Vamos falar de uma maneira geral sobre a fatalidade do planeta, por exemplo. Situações que ocorrem que fogem ao nosso controle, né? Nós tivemos há pouco tempo a experiência muito difícil que foi a Covid, que acometeu o planeta todo para um momento de reclusão, de reflexão, né? Um momento de introspecção. E isso foi visto por muitos, se não dirá pela maioria, como uma fatalidade. A fatalidade é uma situação que foge ao nosso controle na visão humana, né? Como nós vemos a fatalidade? É uma situação que a gente não tem controle sobre ela. Então a Covid, que acometeu o planeta todo, uma doença desconhecida, com sintomas muito difíceis, que pegou a todas as pessoas, né, de 0 a 100 anos, indistintamente, ela foi um momento muito difícil para todos. Mas que o Pai, em sua infinita misericórdia, trouxe para a gente aprendizado. Quais aprendizados? Aprender a olhar o outro como um irmão, como aquele que sofre. Ficamos todos unidos na prece, na sensação de fortalecimento, precisamos nos fortalecer para superarmos essa situação. Então, a fatalidade, na verdade, ela não existe na visão espírita, porque a gente tem todos os momentos de dificuldade que o Pai nos oferta como aprendizado. Então, aquela situação que poderia ser trágica, muito trágica, e que foi um momento de grande dor para muitos, porque os seus entes queridos retornaram à pátria espiritual, na visão curta, avaliando-se apenas esta existência, é um momento de dor. Mas será mesmo? Porque nós soubemos, através de irmãos que receberam notícias, livros, psicografias, lives de irmãos que têm uma maior conexão com o plano astral, de que muitos irmãos que foram cometidos pela Covid e tiveram seu retorno breve ao plano astral, na verdade, receberam um mérito de retornarem ao plano astral rapidamente. Essas pessoas, uma grande maioria, que tiveram essa bênção, porque foram pessoas que trabalharam no bem, que progrediram, que conseguiram aparar suas arestas e que vieram para uma experiência mais dolorosa de uma enfermidade que os acometeria 10, 12, 15 anos, com sofrimento muito prolongado, acamados, e que levariam também os familiares a se entristecerem, porque ver um ente querido que vai se despedindo em vida é uma situação muito difícil, muito triste. Então, esses irmãos, acometidos pela Covid, retornaram ao plano astral em 15, 28, 10 dias. Ao invés de ficarem 10, 12 anos acamados, sofrendo todas as dificuldades que uma pessoa acamada acarreta, né? Além dela mesma sofrer muito, porque ela se sente aos poucos definhando, toda a família adoece junto.
adoece de se consternar, adoece de ter que se movimentar para dar suporte material, emocional a essa pessoa adoecida. Então, pela misericórdia do Pai, uma tragédia aos olhos de muitos que são leigos e que pensam somente no agora, foi uma misericórdia de ter essa oportunidade de ter abreviado a sua dor e o seu sofrimento. Então, a tragédia, na visão espírita da doutrina, que sabe que é amor e que tudo tem uma razão de ser, ela não é vista como uma verdade, porque o que importa são os frutos desses momentos mais difíceis que virão quando tivermos o nosso retorno ao plano astral. Então, a Covid é um exemplo que a gente pode citar de uma grande tragédia, sempre entre aspas, que a gente pode pensar, não tinha como nós nos livrarmos dela, né? Nós não tínhamos ferramentas para isso. Então, é uma situação em que foge ao nosso controle. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aborda-se também o tema a verdadeira desgraça. Acho desgraça um termo bem pesado, mas a gente pode fazer um paralelo que a desgraça é também um momento desse, difícil, né? Em que a gente não tem controle sobre ele. Então, o que nós podemos avaliar em cima desses momentos de dor? Em que se a gente, com uma visão um pouco menor, a gente pensa no agora, neste momento. O que isso está me trazendo de dor, de sofrimento? Um filho querido que adoece, que passa por momentos muito difíceis, de muito sofrimento, e eu tenho uma visão curta, pequena, penso, nossa, como meu filho está sofrendo, ele não merece isso, uma criança tão pequenininha, tão em tenra idade, não fez mal a ninguém. Por que passar por esses tratamentos tão dolorosos e tão difíceis? Mas, na verdade, essa desgraça que é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos pensar que é o que? A oportunidade da reparação que ele pediu para ter nesta encarnação, para passar por esses processos, por um momento de aprendizado, de reparação, provavelmente de faltas anteriores. Então, a bondade do Pai, ela é magnífica conosco, porque nos oferece essa chance de podermos, de alguma forma, voltarmos e repararmos as nossas faltas com sofrimentos, às vezes, muito difíceis. Mas quando retornarmos à pátria espiritual, teremos certeza de que aquela pendência, aquele débito foi sanado, né? Então, suponhamos que nós estamos aqui saindo de casa, muito atrasados, e aí estamos pensando, nossa, hoje eu tenho tantos compromissos importantíssimos, e aí me deparo com o pneu do meu carro murcho, e eu fico muito zangado. Por que isso acontece comigo? Por que comigo? Por que as coisas não dão certo? Por que a vida está tão difícil? Na minha visão pequena, eu acho aquilo uma desgraça, porque vai me atrasar, vai acarretar muitos problemas, muitos transtornos. Mas eu tenho que agir, não posso ficar esperando que o pneu se resolva sozinho. Então racho lá rapidamente, resolvo o problema, troco o pneu. Quando estou passando por um trecho que eu deveria estar passando há 30 minutos atrás, vejo um grave acidente e eu estaria ali envolvido. Mas o pneu furou, tive que trocá-lo, me atrasei e recebi o quê? A misericórdia do Pai, me livrando daquela dor, daquele sofrimento que eu poderia me envolver, sendo que eu tenho agora mérito para não estar neste acidente. Então a gente tem que ampliar nossa visão e pensar que as situações mais difíceis que podem nos acometer, elas sempre têm uma razão de ser, sempre têm um motivo. E nós não podemos ficar presos a este momento, a esta experiência terrena. Nós temos que ampliar a nossa visão. O que ela significa para nós? O que esses momentos mais difíceis trarão para nós no futuro, na verdadeira vida, quando nós retornaremos à pátria espiritual? Uma família que tem um ente querido
que retorna à pátria espiritual em tenra idade, né? Um filhinho querido, um netinho querido, que ainda pequeno tem a sua jornada terrena encerrada. Na visão pequena, na visão leiga, dizem assim: que desgraça cometeu a minha família, que dor profunda é esta, por que o pai fez isso conosco, levou essa criança tão pequenininha, tão inocente, tão cedo, sem ter a oportunidade de crescer, aprender, né, formar a sua própria família. E por que o pai faz isso? Por que essa desgraça nos acometeu? Então aí nós temos o quê? A oportunidade de aprender a refletir. E se sabemos sobre isso, devemos também, devagarinho, com muito jeito, com muito carinho, disseminar essa ideia. O que é o retorno à pátria espiritual de uma criança? Por que ela retorna ao plano astral em tenra idade? Porque ela teve a permissão de vir a este planeta apenas para completar uma jornada que no passado ela ficou em débito. Por N motivos, retornou à pátria espiritual antes do prazo previsto. Então, ainda faltavam 5, 6, 7 anos para que ela completasse a sua jornada daquela encarnação. E nessa, ela teve a misericórdia de vir apenas para fechar aquele ciclo que faltava da outra experiência. Então ela vem, vivencia, atravessa esses momentos que ela precisaria passar e retorna à pátria espiritual com a sua página virada de um ciclo fechado. Então, quando nós temos esses conhecimentos, nós vemos a dor, o sofrimento, as tragédias, as catástrofes, os momentos mais difíceis, as fatalidades, como uma grande bênção do Pai, e não com agonia, desequilíbrio, revolta. Nós conseguimos avaliar que os nossos irmãos que retornam à pátria espiritual e nos trazem muita dor, muita tristeza, pela ausência que sentiremos, pela saudade, na verdade, eles voltaram porque os seus prazos foram encerrados, né? O ciclo de vida necessário, a sua encarnação, foi completa. Então retornaram, fechando o seu ciclo com a misericórdia do Pai, com a missão cumprida. Nós temos que ter essa serenidade para encarar esses momentos de maior dificuldade, de maior dor. Temos que atravessar, às vezes, momentos de muito sofrimento, sim, faz parte do processo, mas a doutrina espírita não vê a fatalidade, a tragédia, como desgraça, e sim como bênção. Por quê? Porque são momentos de aprendizado, são momentos de superação. Quando alguém ao nosso lado, sabemos que, por exemplo, sofreu uma queda e houve uma fratura, e esta pessoa está acamada, não pode se movimentar, está sofrendo sérios problemas. Mas será que realmente foi uma, entre aspas, desgraça na sua vida? Será que ela não estava à beira de uma doença pior, por um estresse, por um exagero de compromissos, por uma ausência muito grande familiar ou de si mesma, por fugas, né? Então a sabedoria do Pai às vezes faz o quê? Nos traz momentos mais difíceis para que a gente dê uma repensada, dê uma parada, dê uma avaliada. Aquela pessoa que está ali acamada, sem poder se movimentar, ela terá tempo de uma boa leitura, ela terá tempo de olhar através da rede, que essa rede que é tão maravilhosa, tem tanto conteúdo importante, que se a gente tiver olhos de enxergar, vai conseguir localizar. Ter acesso, de repente, a um momento mais de reflexão, de aprendizado. Então, a gente tem que passar a ver que os momentos de dor sempre trazem muita sabedoria, muito aprendizado. A gente tem que ter essa visão, não é de conformismo, é de compreensão. Nós precisamos compreender que muitas vezes os nossos momentos trágicos, difíceis, e que a gente analisa que aquilo foi uma tragédia, perder aquele emprego,
E agora, como vou me subsistir? Como vou poder manter o meu lar em equilíbrio sem aquele emprego? Mas será mesmo que aquele emprego, que hoje eu vejo como uma tragédia, perdê-lo, realmente será uma tragédia? Será que aquele emprego não estava me levando a uma doença mental, emocional, física? Será que não virão outras oportunidades? Talvez aquela ideia de que eu tinha de abrir o meu próprio negócio, suponhamos vendendo pipocas, mas um trabalho mais leve, mais feliz. Então, às vezes a gente olha a desgraça, como nós costumamos dizer, ao pé da letra, e ficamos muito abalados, muito entristecidos, porque o Pai esqueceu de mim. E é exatamente o contrário. Ele está nos olhando com muito carinho, com muita atenção, e por isso ele nos proporciona momentos de grande reflexão. E é através desses momentos mais difíceis que a gente consegue se elevar, a gente consegue captar o porquê daquela situação, o que eu tenho de lição, de aprendizado daquele momento mais difícil. Então nós não podemos ficar presos ao agora. O que são 80, 90 anos numa vida eterna? Porque nós sabemos que nós somos espíritos, fomos criados e teremos a eternidade pela frente como vida. A vida não se encerra. Então, tudo que nós passamos e atravessamos, sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, a gente tem como aprendizado de superação, de evolução, será muito importante em nossa vida. Então, vamos ficar sempre atentos às reflexões, as oportunidades que recebemos do Pai em sua infinita misericórdia. Não vamos ficar pensando que aquele momento é uma desgraça, é um acontecimento muito triste. Por que aconteceu isso? Uma pessoa que estava bem, dormiu, falou tchau para a família, deitou-se e não acordou, e retornou ao plano astral de uma maneira maravilhosa, dando a sua dormidinha, a sua cochiladinha de final de tarde, ou deitou-se para o encerramento do dia e não acordou, e acordou já no plano astral. Veja só, e aí nós pensamos assim, ai, mas que desgraça, foi embora, nem tivemos tempo de nos despedirmos, que morte tão difícil, por que foi embora? Gente, exatamente o contrário. Isso é uma bênção. A pessoa não ficou acamada, não passou por dificuldades, não passou por internação, não sentiu dores, não sentiu sofrimentos. Nós temos que ficar agradecidos por aquela pessoa ter tido esse mérito de retornar tão maravilhosamente ao plano astral. E essas pessoas queridas, que nós queremos bem, nós queremos também que ela tenha um retorno ao pátria espiritual em equilíbrio e serenidade. E quer um retorno ao pátria espiritual mais tranquilo que esse? Uma bênção. Uma pessoa que se deita para o descanso e aí ela parte serenamente, retornando ao plano astral. Então a ideia da desgraça, da fatalidade, na doutrina, ela não existe. Porque são momentos de grande aprendizado que nós temos. Nós temos um irmãozinho que contou a sua história, dizendo que sofreu um acidente muito sério e teve o seu braço sequelado, né? Me parece que ele perdeu 2 dedos. É um caso verídico, narrado pela nossa irmã Maíse Braga. Então, esse irmão, ele era um trabalhador da casa espírita, e ele se dedicava ao trabalho, ao auxílio, à doutrinação, era envolvido na campanha do quilo. Era um irmão que tinha realmente um envolvimento com as ações do bem, da ajuda, do estudo. E trabalhava numa empresa de ferramentas, um ferramental bem sério, bem arriscado. E num momento qualquer lá na empresa, ele sofreu um acidente e teve seus 2 dedos de sua mão direita amputados pela máquina. E ele ficou muito entristecido. E voltou, depois do repouso, do tratamento, e voltou à casa espírita, cabisbaixo, entristecido, porque aquilo havia acontecido a ele. Ele é uma pessoa que sempre se dedicou ao bem, ao estudo, a fazer a sua parte. Como aquela desgraça, né, tinha acontecido a ele,
por que aquilo aconteceu. Agora ele ficou uma pessoa mutilada, aqueles 2 dedos fariam muita falta no trabalho, provavelmente ele teria que trocar de função, né? Acarretaria muitos problemas. E aí os nossos irmãos tão queridos na casa espírita o chamaram para terem uma conversa com ele, carinhosa. E disseram a ele: meu irmão, a sua programação nesta vida era de reparar faltas anteriores, muito graves e muito sérias. Na outra encarnação, você foi uma pessoa muito difícil. E você colocou um irmão numa máquina e ele foi moído e aí teve a sua morte através desse sofrimento tão grande. Nesta encarnação, você se propôs a passar pela mesma experiência de ter seus membros também mutilados através da máquina, para tentar de alguma forma vivenciar a dor que um dia você infligiu a um irmão querido. Mas, nesta encarnação, você fez uma escolha de aprendizado, de caminhar no bem, de se dedicar à doutrina, se dedicar ao trabalho. E aí, pela misericórdia do Pai, o seu caso foi analisado. E ao invés de você ter os seus 2 membros mutilados e você se tornar uma pessoa sem os seus braços para resgatar toda aquela dívida, você teve a bênção de receber o perdão do Pai. E apenas 2 dedos seus foram mutilados na máquina que você pediu para sofrer a mutilação. Então compreenda que tudo que nós pedimos, tudo que nós necessitamos passar pela nossa própria escolha, pela nossa própria conduta, pelo nosso próprio mérito, no tentar caminhar no bem, no aprendizado, na caminhada de luz. É difícil, muitíssimo, mas todo esse caminhar, ele contabiliza na nossa pranchetinha. Hoje nós estávamos fazendo nosso estudo e aí ficamos sabendo mais uma vez pelo nosso irmão Antônio Carlos, um irmão de luz que sempre nos orienta através dos seus livros maravilhosos, que fica gravado em nosso perispírito as nossas boas ações e as nossas ações não tão boas. Então fica gravado em nós todas as ações maravilhosas que realizamos. E aí ele teve, por causa dessas ações maravilhosas, desse comportamento, dessa dedicação ao trabalho no bem, esse mérito de não ter os seus 2 membros amputados e apenas 2 dedos. O nosso irmão se emocionou nessa conversa amiga e franca dos mentores da casa que ele frequentava, pediu perdão pela incompreensão dele, apesar de ser um estudioso da doutrina. Ele se deixou abater pela visão pequena da desgraça. E, na verdade, foi um mérito que ele recebeu de ter apenas 2 dedos mutilados na máquina para poder aprender, de alguma forma, a necessidade do perdão. Então, nós precisamos ampliar, mais uma vez recordando, a nossa visão. Não nos preocuparmos com o aqui, o agora, com as futilidades, com as coisas pequenas. Vamos pensar que às vezes os momentos que são mais difíceis, que para nós parecem uma fatalidade, na verdade são momentos de grande aprendizado, que darão muitos frutos no nosso retorno à verdadeira vida. Serão pontinhos de luz no nosso caminhar e no nosso progresso. Então não fiquemos pensando nos momentos difíceis que atravessam o planeta, que atravessa a nação, que atravessa a nossa cidade, que atravessa a nossa família. Vamos pensar que às vezes esses momentos de grande dor, grande dificuldade, essas ditas fatalidades, servem como luz de aprendizado, luz do nosso caminho, que a gente tenha entendimento para reconhecer a oportunidade. Irmãos que retornam ao plano astral, irmãos que ficam acamados e que precisam passar por momentos de dificuldade, que parecem um chefe de família, por exemplo, que adoece, tem que se afastar do seu trabalho, a renda familiar cai drasticamente, parece uma desgraça, desestrutura toda a família, mas muito pelo contrário, todos se unem, todos se auxiliam,
lembram-se do Pai, começam a orar, elevam seus pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre de luz, nosso irmão de luz, governador desse planeta tão maravilhoso. Então, toda uma dor que sempre leva ao amor. Todos se reúnem para pensar na maneira como superar esse momento de dificuldade. Então pensem bem, como às vezes os momentos para nós são fatalidades, são terríveis, são dificílimos. Na verdade, são momentos abençoados, que nos trarão muitos méritos, muitos aprendizados. E teremos a tranquilidade de encarar a verdadeira vida com leveza. Atravessamos, conseguimos. Como dizia o nosso irmão Chico, tão querido, que tinha sobre a sua cama uma placa que Maria pediu para colocar. Tudo passa. Momentos muito felizes passam, momentos muito tristes passam. Então, tenham todos uma boa noite. Vamos pensar que a fatalidade não existe, momentos difíceis não existem. Na verdade, são momentos de grande aprendizado em que nós teremos a bênção de recordar agradecendo pela oportunidade do trabalho, do aprendizado e do caminhar. Muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite e até o próximo encontro.